Capítulo 713. Em meio aos sons estridentes, o transceptor de rádio ejetou um novo papel ilusório. No papel havia palavras compostas na língua de Loen. Grande mestre, seu leal e humilde servo, Rhodes, finalmente alcançou você. Não precisa ficar tão animado. O jeito que Rhodes fala é tão profissional como sempre. Ele não expressou sua amargura por não poder entrar em contato comigo por longos períodos de tempo, nem me questionou por que não o procurei. Ele se culpou diretamente ao afirmar que não tinha me alcançado. Isso me faz sentir um pouco culpado. Mas ainda preciso ser cauteloso. Klein ficou momentaneamente sem resposta. Rhodes não esperou enquanto usava o transceptor de rádio para produzir um emoticon espiando cuidadosamente o papel ilusório. Grande mestre, o governante acima do mundo espiritual, seu servo sentiu que você está um passo mais perto de retornar ao seu trono sagrado, estou certo? Esse sujeito evoluiu muito rapidamente. Ele já está usando texto colorido para formar uma forma pioneira de emoticons. Do ponto de vista de Rhodes, sou um verdadeiro deus tomando medidas para retornar ao meu posto? É por isso que, embora possa sentir claramente que sou apenas um sequência 5, ainda me trata com respeito e é ainda mais humilde. Klein entendeu que o espelho estava fazendo uma pergunta deliberadamente, então assentiu de maneira franca. Sim, você já respondeu minha pergunta. Como uma troca e uma regra que preciso ignorar, você pode me fazer uma pergunta. Rhodes digitou rapidamente a resposta antes de adicionar uma carinha sorridente. Klein não hesitou e perguntou diretamente: onde posso encontrar a fórmula da poção para o feiticeiro bizarro? O papel ilusório ejetou um longo parágrafo de símbolos complicados antes de se transformar em um espelho, pois representava uma cena realista. Era uma catedral escura sem qualquer fonte de luz natural. Dentro havia um monte de coisas se contorcendo, todas tão embaçadas. Parecia que era um desenho a lápis que havia sido apagado com uma borracha, impedindo que quaisquer detalhes exatos fossem vistos. No entanto, Rhodes adicionou um monte de texto na parte inferior da cena. Este é Zaratu. No seu avanço para a sequência 1, Atendente dos Mistérios, ele perdeu o controle e se tornou um monstro. Porém, grande mestre, você precisa ter cuidado. Ele é uma pessoa muito astuta. Talvez tudo sobre ele seja apenas uma farsa com um propósito. Não consigo olhar diretamente para ele, pois isso me prejudicará. Além dele, você não poderá obter a fórmula da poção de nenhum semideus da Ordem Secreta. Isso ocorre porque naquela época Zaratu fornecia diretamente a poção de alta sequência para eles. E quase não há como usar qualquer método Beyonder para adivinhar de forma reversa. Que resposta detalhada! E até me deu o conhecimento adicional de que a sequência 1 correspondente ao caminho do vidente é Atendente dos Mistérios. Significa ser um anjo que serve ao mistério? Ao que parece, a abordagem da Ordem Secreta só pode funcionar enfrentando Zaratu diretamente para obter a fórmula da poção. E eu nem sou capaz de ver ele diretamente. Não é de admirar que a Serpente do Destino Will Alception tenha me dito para encontrar o louco Zaratu sem mencionar a Ordem Secreta. Klein ficou comovido com a atitude de Rhodes. Se ele não sentisse que lhe faltava o nível e a força para comandar este artefato selado, até planejava tratá-lo verdadeiramente como seu servo. Em meio aos sons claros de cliques, outro segmento do pedaço de papel ilusório apareceu, apresentando outra cena. Era um imponente pico de montanha. Nela havia uma faixa de palácios dilapidados. Dentro dela havia uma gigantesca cadeira de pedra. Klein estava muito familiarizado com essa cena. Sem a nota de rodapé de Rhodes, ele sabia o que representava.
O tesouro da família Antigonos escondido no pico principal da cordilheira Ornacis. O papel ilusório continuou sendo ejetado enquanto uma nova cena era apresentada. Assim como um filme, teve mudanças no ângulo da câmera. A primeira cena que apareceu aos olhos de Klein foi uma imponente torre de sino de estilo gótico e belos palácios ao seu redor. O primeiro representava o sino da ordem e o segundo representava o Palácio Sodela. Eram edifícios emblemáticos em Bäcklund. O cenário mudou e logo apareceu um novo prédio no papel. Era uma catedral totalmente negra com duas torres de sino simétricas. A cena do interior da catedral cresceu e logo apresentou a totalidade do interior. Foi então fixado em um par de portas pretas de ferro que se abriram. A porta era anormalmente pesada e nela havia 7 emblemas sagrados das trevas, como se fossem guardas do céu tenebroso. Portão Chanes. Catedral do Santo Samuel. Klein reconheceu a porta de estilo familiar. Com base no estilo arquitetônico, ele confirmou que a catedral era a sede da Igreja da Deusa da Noite Eterna da Diocese de Bäcklund, Catedral do Santo Samuel. O papel branco foi ejetado e a cena mudou ao mergulhar profundamente na escuridão. Em uma estante vazia construída com ossos, havia um caderno antigo. Era um livro preto de capa dura. Klein reconheceu o caderno imediatamente. Era o caderno da família Antigonos que causou a morte do Klein original. Depois de dar voltas e mais voltas, tudo voltou ao círculo completo. Klein observou silenciosamente por um momento e, depois que as cenas desapareceram, ele recuperou o controle de seus processos de pensamento. Sim, naquela época, os membros da Ordem Aurora puderam ver a fórmula da poção do palhaço no caderno. Tendo sido reconhecido por ele, o conteúdo que me foi apresentado será definitivamente completamente diferente de antes, quando eu o folheei. Deveria ter a fórmula da poção feiticeiro bizarro. Só faltam os ingredientes ou características. Portanto, este caderno ficou selado atrás do portão Chanes da Catedral do Santo Samuel durante todo esse tempo. Para conseguir a fórmula a partir daí, a dificuldade em fazer isso não seria menor do que encontrar Zaratu e enfrentá-lo diretamente. Naquela época, havia Beyonders de alta sequência envolvidos na grande poluição de Bäcklund. Depois que relatei o assunto à igreja da Diocese de Bäcklund através da senhorita Justiça, o assunto foi rapidamente resolvido. Isto é suficiente para provar que a Diocese de Bäcklund tem muito poder. Eles não têm falta de semideuses ou artefatos selados. Sim, independentemente disso, precisarei retornar primeiro a Bäcklund e ver se há alguma oportunidade. Em contrapartida, prefiro não ir à cordilheira Ornacis. Controlando seus pensamentos, Klein olhou para o transceptor de rádio que havia ficado escuro e solene. Ontem à noite, quem era o semideus no navio do capitão maluco Connors Victor? Sons de cliques soaram rapidamente enquanto o papel ilusório de antes desaparecia enquanto novos eram ejetados. O conteúdo do pedaço de papel também era uma cena realista. Num requintado lustre de latão, 5 velas de diferentes alturas espalham seu calor e luz. Um homem de meia-idade, usando um chapéu triangular e um tapa-olho preto, estava diante de um armário que guardava vinho de uva, champanhe e tequila. Ele estava olhando humildemente para a frente dele. Em frente a ele estava uma figura alta com uma capa preta. Seu rosto estava completamente escondido sob o capuz. A figura não parecia ter uma cabeça real, apenas uma mancha de escuridão fortemente distorcida que estava incrustada acima do pescoço. Graças aos retratos dos avisos de recompensa, Klein reconheceu que o homem de um olho só era o capitão maluco Connors. Seu cabelo desgrenhado e oleoso caía em cascata e cobria seu pescoço.
Em frente a ele provavelmente está aquele semideus. Mas ele se disfarçou deliberadamente e fez os preparativos ante-adivinhação correspondentes. Para a Rhodes ser capaz de produzir uma cena desse nível já é impressionante o suficiente. Klein não ficou muito desapontado. Em vez disso, memorizou cuidadosamente a constituição da figura. Mais de 1,85 m de altura, mas menos de 1,9 m. Braços bastante longos, e quando pendura as mãos quase chega aos joelhos. Os ombros largos sustentam o manto. Os pés ficam até certo ponto voltados para fora. Como especialista em disfarces, Klein acreditava que quando uma pessoa se disfarçava e preparava um certo nível de medidas ante-adivinhação, havia uma grande chance de que ela não tomasse nota de disfarçar sua constituição, especialmente quando o corpo não tinha quaisquer características particulares. Portanto, isso poderia fornecer uma certa quantidade de pistas. Isso permitiria que Klein encontrasse a pessoa familiar ao ver o alvo. Muito bom. É a sua vez de perguntar. Depois de manter isso em mente, Klein parou de examinar a figura enquanto esperava pela pergunta de Rhodes com grande interesse. Ele estava curioso para saber como Rhodes continuaria a romper a imagem que ele tinha dele. Os sons de digitação diminuíram, pois pareciam hesitantes. Aos poucos, o papel branco ilusório foi ejetado. Grande mestre, posso dizer algo para você? Sim, Klein respondeu à pergunta, intrigado. Ele começou a ansiar pelo que Rhodes tinha a dizer. O som da digitação acelerou, pois exalava uma óbvia sensação de calor. No papel ilusório apareceu uma única linha: Grande mestre, feliz aniversário. Estou atrasado. Seu corpo atual nasceu em 4 de março de 1327. Originalmente, eu queria lhe desejar um feliz aniversário à meia-noite daquele dia, mas não consegui achá-lo. É um assunto que realmente superou minhas expectativas. Até esqueci do meu próprio aniversário. Os cantos dos lábios de Klein se contraíram enquanto ele estava sem palavras. Ele recebeu os fragmentos de memória originais de Klein e recebeu partes de suas emoções. Sabia o aniversário, mas para uma pessoa que levava uma vida solitária, por que se lembraria dessas coisas? Esse cara é, na verdade, a primeira pessoa a me desejar feliz aniversário. Benson e Melissa devem estar mais chateados hoje. As entrevistas deveriam ter terminado em fevereiro. Eu me pergunto se Benson conseguiu se tornar um funcionário público. Klein se sentiu comovente quando a maneira como ele olhou para o transceptor de rádio mudou. Ele pensou por um momento enquanto perguntava calmamente. Terceira pergunta: suas origens. Os sons de digitação pararam por 2 segundos antes de soarem novamente. Um pedaço de papel branco foi ejetado quando uma nova cena surgiu. Grandes quantidades de líquido preto e pegajoso foram expelidas do chão enquanto se espalhavam de maneira distorcida. Eles desenvolveram diferentes quantidades de braços e pernas antes de se tornarem monstros estranhos que avançavam. Durante esse processo, uma partícula de luz foi lançada junto com o líquido preto antes de pousar em uma rocha, a qual rapidamente se fundiu, transformando-se em um espelho com padrões antigos e pedras negras adornando seus 2 lados. Que cena estranha é essa? Foi assim que nasceu Rhodes? O que era aquele pontinho de luz? De onde veio? Parece uma característica de Beyonder. Klein fez uma interpretação preliminar da cena. Os sons de digitação não pararam quando outra linha apareceu. Grande mestre, você tem alguma outra pergunta? Tomando nota da hora, Klein balançou a cabeça. Não. Você terminou de responder as perguntas e é hora de eu ir embora. Grande mestre, o governante acima do mundo espiritual, seu servo leal e humilde, Rhodes, espera servi-lo novamente e espera poder continuar seguindo seus passos.
Tchau tio. No final do pedaço de papel ilusório, um emoticon de aceno de mão foi apresentado. Ponto.